Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia a todos. Estamos em direto do estúdio do Porto, há muito tempo que já não o fazíamos. E desta vez, mais uma vez, aliás, o convidado é do mais nobre que há, Eduardo Luiz. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter Bom aceitado dia. o nosso convite. Obrigado. O Eduardo Luiz é conhecido por ter jogado, sobretudo conhecido por ter jogado 2 finais europeias com o Porto, 84 e 87, a titular, porque uma coisa é jogar, outra coisa é ser titular. Agora, o Eduardo Luiz foi titular e jogou. Ou estar. Estar já é suficiente, mas sim, jogar... Mas jogar, sim. E começo por aí. O que é que... Se é realmente aquilo que mais valoriza na sua carreira são as finais europeias pelo Porto? Ou se é outro momento qualquer, porque sei que o Eduardo Luiz foi capitão do Marítimo, por exemplo. Sim. Foi campeão nacional pelo Benfica. Sim. Porque muita gente esquece desses momentos. Sim, eu fazendo um breve resumo da minha carreira, realmente as 2 finais foram os pontos mais altos da minha carreira. O outro ponto mais alto foi a internacionalização, bem a primeira vez que joguei pela seleção. Okay. Nos clubes em que participei, em que joguei no Marítimo, estive na primeira subida do Marítimo à primeira divisão, que foi também uma festa. Quem lá esteve ou quem hoje veja as fotos ou filmes, foi uma coisa inesquecível e irrepetível. Irrepetível. Mais irrepetível do que o título de campeão pelo Benfica? É outro tipo de festa? É outro tipo. Quer dizer, eu quando fui campeão nacional pelo Benfica, joguei 3 jogos. Ok. Portanto, não foi relevante. Participei, como todos os jogadores, que mesmo que às vezes no final dos campeonatos entram para serem campeões, quer dizer, o ser campeão dessa maneira não é muito... Não é relevante. Agora, sim. Jogar quase a época toda e ter o resultado de subir divisão e ser campeão nacional é outra coisa. Portanto, eu sinto que tive num plantel no Benfica, que na altura eram só portugueses, não havia estrangeiros. Portanto, a equipa do Benfica nessa altura quase todos eram internacionais, portanto era uma grande equipa. E eu estava envolvido nisso e estive envolvido em poucos jogos, mas foi uma experiência muito importante para mim. Já agora quem é que era o treinador do Era o Mário Wilson. No Marítimo era o Pedro Gomes. Okay. Desde aqui lhe envio um grande abraço, há muito tempo que não falo com ele. E no Benfica foi o Mário Wilson. E porquê Marítimo e porquê Benfica? Como é que sucederam essas movimentações? Foi giro. Porque eu joguei nos Júniors do Benfica primeiro. Na altura com o Orico também. O Orico foi meu colega. O Orico Gomes foi meu colega. A dupla de centrais era essa? Não, eu não era central. Eu não jogava a central. Eu jogava a meio campo. Eu era médio direito. E na altura havia jogos de reservas. Lembro-me. Eu participei em vários jogos de reservas pelo Benfica. Para limpar cartões, sobretudo, também, não é? Era isso. E na altura, o Pedro Gomes ia ver muitos jogos. Portanto, estava com um bilhete para a Madeira, para ir treinar o Marítimo. E uma vez, aparecem-me em casa a perguntar se eu queria ir para a Madeira. E eu não ia ficar o Benfica queria-me dispensar, quer dizer, não queria ver, não se queria ver livre de mim, mas queria-me dispensar, rodar e depois voltar. E na altura assinei um contrato por 2 anos. Portanto, 2 anos séniores. E acabei por ir para o Marítimo nessa altura. É engraçado que eu ia como meio campista, não ia como central. O que é que aconteceu? Nós no início da época, o Pedro Gomes fez um treino conjunto no Liceu, que na altura era um pelado duríssimo. Nós não podíamos jogar de botas, tínhamos que jogar de sapatilhas, porque aquilo era um campo duríssimo. E houve uma altura que ele me diz: Eduardo, joga ali a central.
joga ali a central. Quer dizer, ele não me ensinou como é que se joga a central. E fiz um ótimo treino. A partir daí nunca mais me tirou de central. E eu fiz a época toda. Eu fiz, nesse ano, primeiro ano de sénior, com 18 anos, 18 para os 19, fiz 52 jogos sem ser substituído. 52. Os jogos que o Marítimo fez nessa época eu fiz-los todos. Bom. 50, não me lesionei, felizmente nunca me aconteceu nada, não entortei nada, não torci nada. Mas e depois tivemos o final da época foi numa ida à Venezuela. Eu cheguei às férias, estava todo roto, estava cansadíssimo. O que é que aconteceu? Voltei ao Benfica para cumprir contrato. Okay. Eu fiquei esse ano no Benfica e no final da época, depois de ser campeão nacional, na altura o chefe de departamento de futebol era o Sr. Romão Martins, falecido, depois foi presidente da Federação. E queria-me fazer um contrato de 4 anos. Só que nós jogadores ficamos com algumas marcas quando os treinadores nos pregam algumas partidas. E nesse caso eu pensava que o Mário Wilson ia ficar no Benfica e o Marítimo voltou à carga para me contratar, que eu acabava o contrato. E eu pensei 2 vezes. Já tinha conhecido a mãe dos meus filhos e eu pensei, bem, acho que vou para a Madeira mesmo, junto ao útil ao agradável. Porque na altura os treinadores marcam os jogadores desse aspecto. Quando fazem promessas ou têm algumas informações ou levantam expectativas aos jogadores que depois não são concretizadas. Sim. E isso aconteceu comigo. Portanto, ele uma vez disse-me que ia jogar isto e aquilo, e acabou por não me ter a jogar. E eu achei que havia ali alguma falta de consideração e eu Portanto, já não estava vou ficar de pé atrás, é? Sim, Okay. não, vou para o Marítimo. O Pedro Gomes voltou, projeto de subida de divisão. E assinei um contrato de 3 anos e ia resolver a minha vida para a Madeira. Acabou por o Mário Wilson sair e ir para o Boa Vista. Portanto, claro, o Benfica queria um contrato comigo de 4 anos. 4 anos. Eu, se ficasse no Benfica, se calhar teria tido outro tipo de carreira, sei lá, muito boa ou não sei. Isso é o Mortimer, é? É a Depois chegada veio do o Mortimer ao Benfica. Pronto, e fui bem. Claro, A minha filha nasceu nesse ano, em 76. Lá no Funchal? Sim. Okay. Pronto, e tive 6 anos seguidos depois. Lá fui renovando contrato. Foi 6 anos no Marítimo? Sim, seguidos. Além Nem daquele, sim. com aquele foram 7. Portanto, fui renovando. Fui renovando. Sempre a central? Sempre a central. E quem é que era o parceiro do lado? Opa, foram vários. Mas algum nome assim? O Nelson. Okay. O Nelson, que chegou no Sporting, sim. que foi o meu colega, e que foi no ano esteve lá no ano em que subimos de divisão, fez dupla. Ele era ponta de lança. Os pontas de lança, quer dizer, acabava por ser o jogador mais novo quando fui para lá, e jogaram comigo os grandes pontas de lança, que foi o Nelson, porque os pontas de lança que jogam bem de cabeça são ótimos centrais. E nós tivemos também. Tive como colega de dupla de centrais o Noémio, que era um madeirense, que era um grande ponta de lança. Quando eu lá cheguei, quando o primeiro ano, ele marcava gols de cabeça, pé direito, pé esquerdo, tinha uma força enorme. E depois acabou por vir para trás com os anos e foi ótimo central também, porque tecnicamente era evoluído, bom de cabeça também, bom de pés. Portanto, eu tive outros centrais ao meu lado. Tive o Emanuel, que entretanto já faleceu, que era o capitão na altura, no primeiro ano. Tive o Quimanel, que era de Castelo Branco.
Um abraço para ele, se me tiver a ouvir. Pronto, Isso eu, foi. e eu E quantos anos esteve na primeira com o Marítimo? 4 anos. 4. 4 anos. Nós subimos naquele ano, tivemos 4 anos, depois descemos, subimos logo a seguir e eu vim para o Porto. Portanto, subiu 2 vezes divisão com o Marítimo. Uma delas como capitão? Uma delas como capitão, Espetáculo. na segunda vez. E foi isso que provocou a sua ida para o Porto? Essa última época do Marítimo? Não, eu já estava pensado para o Porto em 80. Já? Em 80. Porque eu conto isto várias vezes. 80 é o verão. Sim, exatamente. É o verão quente aqui no Porto. Antes disso, porque a equipa do Marítimo, quando íamos chegar a Lisboa, nós ficávamos no mesmo hotel que o Porto. O Altis? Não, não sei, já não. É ali na zona do Marquês, ali por trás, o Dom Carlos. Acho que é Dom Carlos. Acho que era Dom Carlos. E nós convivíamos ali, eu e os jogadores do Porto, e o Pedroto. O Pedroto chegou a falar que estaria interessado em mim no final da época de 80. E depois não segurou, aliás, até veio no jornal as contrapartidas que o Marítimo ia receber pela minha ida para o Porto, já tudo pensado, quando aconteceu o verão quente. Pois. O Pedroto acabou por ir para Guimarães, e Gorosse. E o Eduardo Luís ficou no Marítimo. E renovei por mais 2 anos. Por mais 2 anos, o presidente, que também já entretanto já faleceu, o Dr. Nicolau Borges, que era um sujeito espetacular. Foi a minha casa, porque na altura, quando eu renovei, estava com uma gripe enorme e ele foi à minha casa para renovar o contrato. E renovou o contrato em casa e fiquei mais 2 anos. Portanto, desci. Nesse ano que renovei, nós descemos divisão. Foi assim uma época muito atribulada. Na altura foi o António Medeiros que foi para o Marítimo. Vieram muitos jogadores, alguns já com algumas lesões. Portanto, e não tínhamos grandes jogadores, mas já todos quase em final de carreira. Pois. O Mário Ventura, grande jogador, o Nelinho, o Vítor Moia. Não me lembro, assim de repente, não me lembro mais. Essa subida do Marítimo é num campeonato com as 2 equipas de Évora e o Farense, não? Não. O Marítimo, a segunda divisão, o Marítimo ganha a quem? Nós na altura eram três divisões. Norte, Centro e Sul. E nós fizemos a pool de campeão, fomos campeões nacionais. Que eu não me lembro, não sei se foi com o Fê, era preciso ir aos jornais, já não me lembro com quem foi. E então, o Eduardo regressa, o Eduardo vai finalmente para o Porto no regresso do Pedroto. Exatamente. O Pedroto 2 anos depois volta e na presidência, início da presidência do Pinto da Costa. E é o Eduardo Luís, o reforço único, ou havia mais? Não. Quem é que era então mais? veio o Orico. Também viemos nos encontrar no Porto. Portanto, o Eurico veio do Sporting campeão nacional? Sporting. O Inácio veio também do Sporting? O Jorge Amaral. O guarda-redes? Sim. Ok. Jorge Amaral veio. O sobrinho. Tinha do Belenenses, ou do Setúbal. Ele estava. Quem é que veio mais? Veio o Vermelhinho. Espetacular. O Vermelhinho e assim de repente acho que foram estes. Peço perdão se me esqueço de alguém. Mas, e o Eduardo Luís, quem é que tinha como? Tinha o Lima Pereira e mais quem? O Orico? Tinha o Lima Pereira, o Orico. Como centrais, quem é que era mais? No primeiro ano ainda estavam o Freitas e o Simões. O 115, não é? Sim. O Freitas era o 115, não era? Não era o 115. Não era o 115. Não. O 115 era o antigo jogador de defesa que teve um acidente depois de carro. Já não me lembro o nome dele, que jogou no Porto e foi internacional. Não me lembro o nome dele. Mas eram estes. Mas muitos centrais, então. Sim. Éramos para aí 5. E eu nesse ano ainda joguei. Nesse ano não joguei muito. Joguei depois a seguir em 83, 84, quando fomos à final. Sim. Aí sim, aí já
Joguei, houve muitas lesões e joguei mais de metade da época a defesa esquerda. Do Inácio? A lesão do Inácio? Sim. Eu joguei e a final que eu jogo em Basileia, jogo a defesa esquerda. Quem é que apanha pela frente das Juventus? Ou não havia ninguém para apanhar? Não, havia o Boniek, havia o Vinhola. Sim. Marcou o gol, não é? Marcou um dos golos. E o que era a preparação? Havia o Platini. Pois, sim. Platini na altura. Mas também caía para a direita o Platini, era? Não, daquele lado... Quem que jogava ali? Eles jogavam com 2 pontas lá, não jogavam com extremos. Mas eu fiz. Principalmente a segunda parte foi uma boa... E depois fui substituído pelo Costa, a 15 minutos do fim, quando estava a jogar bem. Estava a evoluir. E nós estávamos a forçar porque podíamos ter... Foi uma final... Quem vê aquele jogo, nós não merecíamos ter perdido. E o árbitro também deu uma ajuda. E a Juventus merecia ter vencido? Não, acho que não. Acho que os golos são muito facilitados. Houve aquele segundo golo foi uma confusão. O Boné que faz falta sobre alguém. Depois o Zé Beto também não estava nos seus dias. Pronto, e nós ainda chegámos a empatar pelo Sousa. Sim, depois eles marcam aquele golo. E depois na segunda parte foi quase toda nossa. A segunda parte foi... Nós falhámos, o Gomes falhou para aí 2 a 3 situações, mas estivemos sempre quase por cima do... E o que era preparar uma final europeia em 84? Como é que se... Em 84, a esta distância, já lá vão 40 anos. Eu acho que a preparação veio de todo o campeonato que nós tínhamos feito. Nós não fomos campeões nesse ano, mas ficámos em segundo lugar, Era o Benfica do Eriksen, não é? Com uma equipa quase toda, que depois acabou por, tirando 2 jogadores, participou no Europeu de 84. Nós ganhámos a Taça de Portugal, ganhámos a Supertaça, fomos à final da Taça dos Taças. Portanto, nós na altura éramos uma equipa, estávamos a jogar muito bem. Mas a preparação foi essa. Não há talvez, não existia talvez nessa altura o nível de profissionalismo. Quer dizer que nós não fôssemos profissionais, cada um à sua maneira. Sim, mas hoje há uma maior preocupação com os jogadores, há mais gente à volta dos jogadores, relativamente à alimentação, ao descanso, ao treino, à recuperação. Nós não tínhamos tanto tínhamos mais liberdade de fazer coisas que hoje se calhar não se podem fazer. Há bocado o Eduardo Luís estava a falar do Benfica só com portugueses. Sim. Essa final europeia com os Juventus é a última vez que o Porto joga na Europa com 11 portugueses. Exato. Última vez. Só entrou depois o Walsh, o Mike Walsh. E já agora, já que estamos a falar, e é bom falar de figuras individualmente. Zé Beto, como é que era? Como balneário, digo, porque no Galvado a gente vê, não é? Sim. Ele tinha a alcunha do Zé Lince. Zé Lince, porque saltava muito. Ele no balneário quase que chegava como ao teto da cabine. Era um bom balneário, era cada um à sua maneira, bem extrovertido, bem maluco no bom sentido. Saudável. Maluco saudável. Okay. Era engraçado, sem maldade. Foi um jogador que marcou e que teve a infelicidade que nós conhecemos. Sim. Mas ele esteve em bons momentos do foco do Porto na altura. Depois, quando veio o Milnarzic, ele tinha-se lesionado no joelho. Foram buscar o Milnarzic. Até há pouco tempo vocês falaram sobre os guarda-redes das seleções. Obrigado. Eu estive a ver. Eu estive a ver. Falaram do Milnarzic, que era outro ótimo colega. Claro. Dava-nos uma moral. Então quem está à frente dele
ele que melhor que ninguém vê as situações de jogo, e quando fazíamos um corte, ou quando eu fazia um corte, ele dizia boa Eduardo, boa Eduardo. Isso galvaniza, Claro, enche, é bom sinal. Relativamente ao Zé Beto, foi esta situação. O maluco, porque o Lima Pereira era outro tipo de maluco, não é? Também era muito extrovertido e não, muito não, brincalhão. havia ali muitos, cada um com o seu feito, tinha o meu feitio, às vezes não alinhava em muitas brincadeiras, mas antes do treino, aquilo era a mística que se fala do Porto, vem um bocado daí, um bocado do balneário. Porque muita gente nem sabe o que é que se passava dentro do balneário, que aquilo era uma coisa. Às vezes nós tínhamos que, antes do treino, tínhamos que mudar de t-shirt, já estávamos equipados para o treino e à espera que o treinador desse a ordem. Mas muitas vezes tínhamos que trocar de t-shirt para aí 2 ou 3 vezes. Porque a água, aquilo era um autêntico lago. O balneário transformava-se num autêntico lago. Mas aquilo era saudável. Eram brincadeiras. Até começar o treino que nos acordavam e que nos punham bem dispostos. E depois do treino havia também camaradagem ou cada um ia para casa? Não, cada um no que diz respeito a mim, eu acabava, às vezes era dos últimos a sair e ia para casa. Normalmente não. Okay. Nós tínhamos um dia em que íamos almoçar, muitas vezes à sexta-feira. Nós tínhamos o treino à tarde, almoçávamos e tinha o treino à tarde que era um treino levezinho, com banhos e massagens e tal. Porque antigamente era sempre taxativo jogos ao domingo, à tarde. Claro, sim. Portanto, e nós íamos para estágio depois ao sábado, de manhã, depois do treino, fazíamos uma peladinha. Rija, não? Rija, muitas vezes tipo, não era campo inteiro, mas era um espaço, tinha balizas de handball, e nós fazíamos ali os convocados, normalmente, 5-5 ou 6-6, e depois quem perdesse levava uma humilhação no almoço, não é? Porque o pessoal começava a festejar a vitória na pelada com copos e vinho, e que o pessoal que perdia ficava com uma azia brutal, mas era uma boa azia. Portanto, era o espírito começava dentro do balneário. Okay. Havia quem não gostasse, mas tinha que se acomodar, porque sim, claro, tinha que se adaptar à situação, e nunca houve qualquer tipo de problema de relacionamento que fosse com quem fosse, jogadores na altura. 84 chegam, portanto, depois da final perdida com os Juventus. Não imagina a vossa cabeça como é que e nem por cima com essa arbitragem de um alemão. Sim. Um pouco democrático, não é? Sim, ou Procop, um pequenino, né? o Procop. O Eduardo Luís estava perto do Zé Beto quando ele... Não, mas viu alguma coisa? Não, porque eu tinha sido substituído. Então estava eu já estava no balneário. E depois é que me vieram dizer que ele tinha partido a bandeirola bandeirola que era de madeira, não? Para se partir, ou não? Devia ser, não sei, devia ser. E Zé Beto como é que estava no balneário? Doido ou estava calmo? Já não devia estar muito calmo. já não retiro grandes imagens dessa altura. Tristes, mas estávamos cientes que tínhamos feito um grande jogo, e quem eu volto a repetir, quem viu aquele jogo, nós não jogámos mesmo bem, nós tínhamos uma equipa. E quando aterraram aqui no Porto, tinham pessoas à vossa espera? Sim. Eu sei que o Aberdeen foi uma grande festa, não é? Sim, quando vieram da Aberdeen nós tivemos que vir para Lisboa porque o aeroporto tinha sido invadido. Aqui? Sim, aqui o avião não pôde aterrar porque as pessoas tinham invadido a zona. Não sei como é que conseguiram, mas não havia segurança para o avião aterrar. Então vieram para Lisboa? Viemos para Lisboa, e depois é que fomos depois, quando deram ordem para... Quando aquilo acalmou, nós fomos. Mas foi assim uma festa... Primeira final europeia, as pessoas, foi uma coisa incrível, assim como foi quando ganhámos. Era isso que ia perguntar. 84 chegam Jean Pacheco, Sousa, André, acho eu,
e Futre. Não. O André é 85. Não, só. atenção. Não foi. Em 84, 84 Jean Pacheco. o Jean Pacheco e o Sousa foram para o Foram para o Sporting. Sporting. E veio o Futre, não é? Veio o Futre, veio o André, O André. e o Kim. Pelo menos esses três. E esses três jogaram a final. Esses três jogaram De Viena. de Viena. E como é que foi esse acrescente? O Jean Pacheco não jogou. Não, eu digo estava fora. o Futre, o André e o Kim. E o Kim, Esses sim, três sim, jogaram a sim, final. sim, jogaram a final. E como é que acrescentou muito ao Porto, eu sei, mas Sim, de que maneira é que eles entraram e revolucionaram o Porto? Cada um à sua maneira, imagino. O Futre foi incrível. O Futre, eu lembro-me quando ele chegou, tinha 18 anos, ele tinha 18 anos na altura. Estávamos a treinar no campo de treinos, em baixo, quando ele apareceu, cheio de vida, cheio de força, e foi um impulsionador. Fomos campeões no ano em que ele chegou. Nós fomos campeões nacionais, fomos bicampeões nacionais. E para mim E esse ele é o melhor Porto na altura. que eu vi jogar. Sim, 84, 85, Essa 85. equipa foi espetacular. Com o Futre eu joguei. Eu também joguei vários jogos, 84, 85, mas na altura, repare, eu tinha jogado a final da época, quando fomos a Basileia, tinha jogado a defesa esquerda e fui à seleção como defesa esquerda. Tá? E depois pensei assim, mas espera aí, será que eu sou um bom defesa esquerda ou sou um melhor central? E quando o Artur Jorge veio, entretanto o Inácio já estava apto, ele optou por Inácio. Quer dizer, eu voltei à defesa central e era um dos jogadores com quem ele contava e normalmente, mesmo eu estando no banco, normalmente quase sempre entrava, porque o Artur Jorge tinha o hábito de... Tinha uma substituição que era quase sempre a mesma, que era tirar o defesa esquerdo. Muitas vezes recuar um defesa para o lado esquerdo e optar por um atacante. E eu, nesse ano, ainda... Não joguei 84, 85, 86 também. Eu fiz duas boas épocas aí. Aliás, quando fomos campeões da segunda vez, bicampeões, quando tivemos a perder com o Covilhã, o último jogo, e eu assim, não ui. Entretanto, o Benfica também perdeu no Boa Vista. Né? Pois. Tinha perdido com o Sporting em Sporting, casa, foi. E nós tínhamos ganho em Setúbal. Eu estava em Setúbal. Tínhamos ganho em Setúbal com o gol do Futre, e depois, quando estamos a perder 2-1 com o Covilhã, e está a correr mal. Depois lá o Gomes tirou dois coelhos da cartola. Todo no ar. Marca 2 golos e o Eloy outro. E foi a festa. Mas foram... E na final de Viena eu jogo a central com o Celso. Com o Celso. Sim. Tinha feito... Há coisas incríveis. O Artur Jorge, no jogo anterior do campeonato, antes da final... Que é com o Farense em Portimão, não? Com o Farense em Portimão. Perdemos 1-0. Paco Fortes. Um gol do Paco Fortes. Não. Não é? Não era. Acho que foi de um estrangeiro. Um belga. É? Era um belga. Foi um belga. Um que jogava na ponta de lança. Também já não me lembro o nome. Mas o belga era do Portimonense, um Alain, seria? Não, Alain não era Alain. Não era Alain? O Alain... o belga, o Cadoran. Não, mas isso foi... Não foi? Isso não foi, não. Bem, isso deu uma grande caldeirada, não é? Não, esse Cadoran foi outro gol... Não sei se foi o Paco Fortes que marcou, não sei. Mas o que eu sei é que esse jogo foi 3 dias antes da final europeia. Que foi que no agora domingo. Não... Foi no domingo. Agora? Foi no domingo e nós jogávamos na quarta-feira. Mas o Artur Jorge poupou 4 ou 5 jogadores. Poupou o Futre, poupou... Portanto, o Gomes e o Lima não estavam lesionados. Não sei se poupou o Celso, o Madger também, o André, talvez. Portanto, ele poupou ali 5 jogadores. E nós jogámos. E eu lembro-me que havia na altura, havia o patrocínio das botas. Havia um patrocínio relativo à Puma e o Artur Jorge, eu estava a experimentar umas botas
O Eduardo Luiz estava a experimentar umas Estava a botas. experimentar estava a pôr umas botas novas para jogar o jogo, para fazer o jogo de Faro, o último. E ele atirou-se a mim, estava a experimentar botas nesta altura e tal, não sei. Deu-me uma dura nessa, nem sei se cheguei a trocar de botas, não me lembro. Mas sei que jogámos esse jogo, perdemos, pronto, não ficámos muito contentes. E fomos para Viena na segunda-feira. Segunda-feira à tarde fomos para Viena. Com tudo. Fomos com tudo. Não houve assim nada especial. Não fomos a casa sequer. Do Faro. Do Algarve nem fomos a casa. Ficámos no hotel a recuperar. Treinámos e fomos para Viena. Para aquela final. Treinámos no estádio do jogo, na véspera. Na antevéspera, nós ficámos num hotel com piscina coberta, com corte de ténis, onde treinámos aí a primeira vez, treinámos num corte de ténis. Fizemos ali umas brincadeiras. Depois já na terça-feira treinámos no estádio. Aquela peladinha, aquele desentorpecimento, adaptar às luzes e tal. Mas relvado espetacular na altura. E aconteceu o que aconteceu. Mas que tipo de frio na barriga qual é a diferença entre 84 e 87? Ou não há diferença? Rui, não. Epá, estar-me a perguntar isto nesta altura. Eu sei que havia. Nós não sabíamos exatamente a equipa que ia jogar, mas à partida, para alguns não havia dúvidas de quem ia jogar. Mas havia sempre aquele nervoso miudinho normal de pensar pensar em jogadas, pensar o que é que devo fazer, como é que me devo posicionar. Mas confiante com tudo o que tinha feito anteriormente, porque eu fui dos jogadores também que mais participou na campanha Okay. até à final. Eu cheguei, só não joguei inicialmente no Brondby, entrei depois para meio campo. O Artur Jorge pôs-me a meio campo ali um bocadinho. Pôs-me ali. Ainda fiz lá um cruzamento quase que ia dando golo. Mas joguei 15 minutos nesse jogo. Foi quando o Casa... Não. Foi. Casa Grande lesionou-se, entrou o Juari e o Juari é que marcou o golo. Marcou o golo. Ao Schmeichel. Era sempre, era a nossa arma secreta. Era o Juari tinha... Mas no fundo, hoje os jogadores que todos querem jogar, querem ser titulares, ficam amuados por não jogar. E eu que já fui treinador sei também o que é que os jogadores sentem e o que é que eu sinto também, porque às vezes há injustiças, mas no fundo o treinador que tem à disposição 20 e tal jogadores comete injustiças, acaba por cometer injustiças sem querer, porque só pode optar por 11. Claro. E os jogadores muitas vezes deixam de se interessar ou perdem a vontade porque não jogam, por isto ou por aquilo. Se forem injustiças e for de alguma maneira o jogador sente que o treinador não conta com ele, e é diferente. Agora, se conta, só tem que se esforçar. Claro. Jogo 90 ou jogo 1 minuto, que às vezes é importante. Óbvio. Era o que acontecia com o Juari. Eu não acho que o Juari não ficava chateado de não jogar de início, mas quando entrava, aquilo era aqueles 15, 20 minutos em que ele participava no jogo, dava tudo. Uma vez marcou 3 gols ao Barcelona. Jogou ao Barcelona e as pessoas, como suplente. Exato. As pessoas atiram-se a mim nesse jogo, porque há uma jogada. As pessoas às vezes só se lembram do mal, não se lembram daquilo que se... Normalmente é sempre assim. As pessoas esquecem-se daquilo que se faz de bem, e que é muito, e muitas vezes o que se faz de mal é pouco, mas é o que vem à imagem das pessoas. Sim. E nesse jogo nós havia a situação dos golos. Nós tínhamos perdido 2-0 mal em Barcelona. E depois estamos a ganhar 2-0, eles fazem 2-1 com o Arquibal, eu vou atrás dele e ponho-me à frente dele, ele
ameaça que já está dentário, ele ameaça que vai chutar com o direito, depois vira e dá com o esquerdo. Ao outro lado, quer dizer, eu tive alguma influência na forma como ele marca o gol, porque não o rasteirei ou não o desarmei, mas depois ainda há o pontapé é feliz também. E o Jori marca 3 gols nesse jogo e ganhamos 3-1, mas fomos eliminados com esse gol. Foi uma pena. Regra dos golos fora. Mas, já não se usa, pois na altura era a lei. Mas aí não tínhamos ainda sido campeões europeus. Depois fomos campeões depois. Claro. Fomos campeões europeus. E eu acho que estive bem na final. Acho que estive bem durante a campanha e na final também. Nessa final, e há bocado disse, Lima, Pereira e Gomes, os capitães, não jogam. O Porto joga sem um número 9 declarado, não é? Na camisola 9 é o Sousa. Sim. Mas não havia nomes fixos. Não havia nomes fixos e nem havia posições fixas, não é? Porque não há um avançado puro naquele jogo. Naquele jogo nós jogamos com 4 defesas, guarda-redes, lógico. João Pinto, Celso, Eduardo Luiz e Inácio. Depois o André. Claro. Depois ali 4 mais 3 jogadores, o Jaime Magalhães, o Sousa e o Kim. O Kim, mas eram 4 médios. Depois o Madger e o Futre. O Madger e o Futre na frente, a deambular, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Foi assim, não havia uma ponta de lança. E curiosamente, a jogada, na segunda parte, a jogada maradoniana do Futre é do lado direito. É do lado direito. E a jogada do Madger do 2-1 é do lado esquerdo. Exatamente. Portanto, e quando entra o Juari no intervalo, ao intervalo entra o Juari, portanto sai o Inácio é substituído a 15 minutos de jogo, saiu o Quino ao intervalo. E depois entrou o Frasco a meio da segunda parte, é isso? Sim, mais ou menos. Saiu o Inácio e eu recuo o André e vou para a defesa esquerda. Ok. É? Sim, eu volto a defesa. Ele sabia que a defesa esquerda me dava bem. Portanto, era sempre o defesa esquerda a sair. Neste caso, recua e mete o Frasquinho na frente e acabaram por ser eles os mentores daquele segundo golo. Claro. Porque a bola passa por nós, por quase nós todos, jogadores. Depois eu meto a bola no Frasco, o Frasco dá de cabeça para o Jori e o Jori faz ali um quarto para dentro Não, isso foi o primeiro golo. Depois foi o golo do empate. Depois o Madger é que tinha vindo cá fora aliviar as dores. Exato. E depois as dores imaginárias, não é? Porque já sei que o Madger era sempre matete, não é? Minha cabeça, não é? Estava sempre a dizer que a cabeça dele estava... Mas a bola vai para ele, o Celso mete-lhe a bola e troca os olhos ao defesa esquerda, ao defesa direito, e depois faz aquela jogada quase que o Brema corta a bola, ele vai mesmo de carrinho e ele consegue cruzar a bola e aparece o Juari a encostar. Qual é a diferença? Porque o Porto nessas duas finais europeias está a perder no intervalo, 2-1 com os Juventus e 1-0 com o Bayern. O discurso do balneário, qual é a diferença entre António Moraes, 84, e Artur Jorge, 87? Na altura eu recordo mais o discurso do Artur Jorge do que do António Moraes. O António Moraes, nós tínhamos a noção, na altura de Basileia, nós tínhamos a noção que estávamos a jogar contra um colosso e que nós éramos os coitadinhos, não é? A primeira final internacional. E nós ali só tínhamos que fazer o nosso jogo e continuar, porque estávamos a jogar bem e acabámos por jogar melhor ainda na segunda parte. Mas não recordo exatamente o discurso do António Moraes. Não posso afirmar aquilo que ele disse aqui. E o Artur Jorge, lembra-se? O Artur Jorge, sim, que havia... Disse, malta, 45 minutos depois entrarmos na história. Faltava 1-0, não é nada especial, mas também era um dos colossos do futebol internacional, futebol europeu. Mas nós acreditávamos que tínhamos grandes jogadores nessa equipa e realmente nós ganhámos 2-1, mas podíamos ter marcado muitos mais.
Nós se entram todos, nós tínhamos marcado para aí de mais, tinha sido, e se calhar não tinha aquela sensação de vitória, de termos dado tudo. Se calhar, se o resultado fosse 4, se calhar foi o Bayern que não prestava, que não deu, mas da forma como foi, 2-1 foi o resultado ideal para... Era o que chegava, não é? Bastava ganhar para sairmos com o troféu. Mas foi. E depois no ano seguinte, é Supertaça e Taça Intercontinental. Sim, logo a seguir. O Eduardo jogou essas duas finais? Não. Estive a Supertaça. A Supertaça não estive em Amsterdã. Isso é um grande jogo do Porto também. Sim. Estive em Amsterdã, mas não joguei. Já com outro Porto, né? Que é o Gomes, joga. O Gomes já joga a Lima. Exatamente. Já não sei se vem o Celso, o Celso, sim. Não sei se já está o Celso. Depois. E em Tóquio vai? Na Tóquio não vou. Andámos a treinar às 4 da manhã para adaptar ao fuso horário. Aqui no Porto? Sim. Levantávamos íamos para o estádio às 4 da manhã porque havia uma diferença. Foi uma semana antes ou uma coisa que valha. Mas acabei por não ir. Não fui a Tóquio. E porquê? Porque as ideias do Ivic eram outras? Sim, veio o Geraldão, estava a Lima, o Celso estava lesionado na altura, mas acabou por levá-lo. Mas tive pena, claro, mas estive sempre... Viu por televisão, é isso, em casa? Sim, mas aquilo é impensável. O futebol que se praticou ali, aquilo não existe. Se bem que na véspera estivesse sol e o relvado estivesse em condições. Sim, incrível. Depois cai o nevão, e aquilo, acho que queriam adiar o jogo, os uruguaios. Mas o Porto não aceitou e fez o jogo. Aquilo foi uma coisa, aquilo foi épico, aquilo vai ficar para a história, aquele jogo, claro. Porque penso que nunca mais se jogará nas condições daquelas. Sim. Hoje se calhar não se jogava, de certeza. Pois, sim. Porque aquilo põe em causa a integridade dos jogadores, claro. E a bola também, coitadinha da bola. E o que é que era o Artur? Quem era Artur Jorge para vocês no balneário? E já agora quem é que era o Ivic? O Artur era aquela pessoa culta, estudiosa. Nós sabemos, eu sei também que escrevia poesia, tinha uma coleção que eu cheguei a conhecer o dono da galeria onde o Artur Jorge colocava os quadros, onde guardava que ele tinha uma coleção de quadros impressionante. Era adepto da arte, colecionava arte. E tínhamos uma pessoa culta e educada, introvertida também. Não brincava muito connosco, mas tinha as suas ideias, e na altura foi quando deu continuidade àquilo que o Sr. Pedroto tinha começado, e foi realmente uma pessoa importante naqueles 3 anos em que esteve à frente do Foco do Porto, em que ganhámos quase tudo. Sim. E o Ivic? Veio cortar com alguma coisa? Não, o Ivic veio dar também com outras ideias, com outro estilo de relação. Beijava as jogadoras. Beijava? Sim, beijava assim. Bom dia? Sim, bom dia, e beijava na testa e tal. Era carinhoso, então. E veio com e falava meio português italiano, assim. E era efusivo, ou seja... Sim. Era mais interventivo que o Artur Jorge? Sim, era mais expansivo. O Artur Jorge tinha o Otávio. E o Ivic também tinha o Otávio? Também. Ok. Também tinha.
Foi uma pessoa também que veio taticamente diferente. Chegámos a chegar com cinco defesas na altura. Eu sei, sim. O Ivic fez coisas. Nós nesse ano ganhámos o campeonato com 15 pontos de avanço, a 2 pontos por vitória. É verdade. Ele, quando chegou, eu tive pouca sorte porque ele, no início da época, porque ele começou forte em termos de treino pré-época, e eu tive uma pequena lesão e não participei nos jogos de preparação em Espanha. Na altura o Magyar estava em Valência, e fomos lá fazer um jogo, mas participei nas vitórias. Ganhámos a Supertaça, não ganhámos o campeonato, mas no fundo estou presente nas conquistas do Porto. Ganhámos a taça e o campeonato. Bom, ganhámos a taça e o campeonato nesse ano. Foi também uma pessoa importante na vida do clube. Teve só um ano? Ou teve um ano. Depois saiu, veio depois? o Quinito. O Quinito. Quando veio o Quinito. E então? E então o quê? O Quinito, como é que foi? Opa, não teve muita sorte. Mas porquê? Porque o Porto estava em remodelação? Ou... Não, o Porto, repara, o Porto de um ano para o outro, o Porto tinha ganho 4 troféus na altura. Só não ganhou a Taça dos Campeões. Só não ganhou a Taça dos Campeões. E a equipa era a mesma, quer dizer, com mais um ano em cima. Mas com mais um ano em cima, depois de tudo o que tinha acontecido, não deixaria de saber jogar. Agora, eu às vezes eu não gosto de criticar, de dizer, não é dizer mal, mas é uma crítica que as pessoas podem aceitar ou não. Mas o que é certo é que houve algo da parte, na altura da equipa técnica, um relaxar. Houve algum relaxamento relativamente ao treino, à intensidade do treino. E quem me está a ouvir, quem esteve comigo nessa época, de certeza que vai concordar comigo. Nós quando o Quinito sai, nós temos uma vitória por alguns empates. Ele sai quando o Porto vai ao PSV e perde 5-0. Depois ele sai nessa altura. Depois, quando na segunda ganhámos 2-0, mas já não dava para nada. E podiam ter dado também 5, porque esse jogo foi uma coisa... As perdidas que houve... Pronto, foi um pouco isso. Foi um pouco... pensar que os nomes dos jogadores bastava para ganhar os jogos. Mas no fundo, o que é que o jogador faz? O jogador faz aquilo que os treinadores mandam. Quer dizer, se o treino for... Olha, hoje são 2 voltas ao campo e está bom. Os jogadores fazem 2 voltas ao campo e vão para o balneário. É isso. Mas não foi isso que aconteceu. E quem é que veio para o lugar do Quinito? Foi o Artur Jorge? Depois ficou o Mursa. O Mursa ficou durante um X tempo e depois veio o Artur Jorge novamente, com o Hernani Gonçalves também. O mesmo Artur Jorge? Era igual? Ou Sim. Eu na altura eu lesiono-me nesse ano no joelho. Acabou para mim a época e ainda por cima acabava o contrato, e foi quando o Artur Jorge vem, acaba a época, mas depois dessa época para a seguinte, houve ali saídas, muitas saídas. O Gomes sai para o Sporting, certo. O Lima acaba, o Inácio acaba, eu acabo, o Sousa acaba, o Kim também. Portanto, houve ali chamada limpeza de balneário. E eu, de certo modo, senti-me algo magoado, de certo modo, porque estava lesionado e eu saio do Porto ainda por recuperar o joelho. Mas depois mais tarde, ainda
ainda para recuperar o joelho, porque não tinha outro sítio onde recuperar, não conhecia ninguém para recuperar o joelho. Sim. Fui ter com o Artur Jorge e perguntei se eu podia recuperar ali o joelho com o Rodolfo Moura, e foi nessa altura ele acedeu, e às vezes participava em treinos quando às vezes não havia par, portanto se a equipa estava em número ímpar, eu às vezes participava nos treinos. Mas por cortesia só? Sim. Ok. Sim, mas não foi a melhor situação, quer dizer, depois de ter ganho o que ganha e depois de estar naquela situação de sei lá, de fazer um frete. Sim. Não, recuperei o joelho, mas em termos psicológicos não foi a melhor coisa. Mas pronto, nunca deixei de ser portista, nunca deixei de gostar do clube, nunca. Claro que senti alguma tristeza por ter saído da forma como saí, mas claro que o clube não pode ter à sua disposição qualquer jogador. Claro. Mas senti que eu tinha lesionado a serviço do Porto e não consegui recuperar a tempo. Porque eu ainda queria jogar, quer dizer, para mim se calhar ia acabar ali depois daquela lesão, nunca mais iria jogar, mas claro. Estava com 33 na altura, eu assim, ainda vou querer jogar, ainda vou jogar. Portanto, ainda acabei a minha carreira na Ovarense. Ainda fiz um campeonato inteiro, fomos campeões, subimos divisão. Ainda consegui, ainda fiz os jogos todos também nesse ano. Depois participei no ano a seguir e depois acabei. Quem é que era o treinador do Ovarense? O Ovarense era o Adelino Teixeira, na altura. Foi quando subimos divisão. Fomos campeões nacionais também. Nos clubes onde joguei fui sempre campeão nacional. Seja fosse da segunda, da primeira. Então, mas esse do Ovarense é campeão de quê? Da segunda divisão. Foi quando sobe à Liga de Honra. Já havia Liga de Honra, já havia Liga de Honra. O clube sobe à Divisão de Honra. Espetacular. Pronto, e depois ainda cheguei mais um ano, mais um ano. A equipa manteve-se e depois no início da última época em que joguei, desisti, portanto não dá. E depois foi quando comecei logo a ser treinador do Ovarense. Do Ovarense, ok. E qual é o seu grande momento como treinador? O grande momento como treinador foi no Maia. Eu treinei o Maia durante 2 anos. Foi quando subiu o Maia à Liga de Honra. Fomos campeões nacionais também, nessa altura. O Maia ainda se manteve na divisão de honra mais 2 anos, salvo erro, não sei, já não tenho a certeza. Mas foi um marco. Foi um marco. Depois ainda treinei outros clubes. Por exemplo, treinei o Desportivo das Aves e só não subi à primeira divisão porque há sempre aqueles esquemas que a gente fala, que a gente não acredita, mas que existem. Porque na altura jogava, era o Setúbal, o Belenenses e o Espinho, e nós chegámos em 4º lugar. Mas tinha uma equipa fabulosa também. Nós conseguimos ter ali uns jogadores que depois mais tarde jogaram na primeira divisão. Olha, o Sérgio Nunes, que jogou no Benfica. Acabei com a carreira como é que ele se chama? Do Garrido. Portanto, também estava a acabar. Foi o último ano ainda jogou bastante. O Paulo Vida. Foi o melhor marcador na altura. Claro, ainda jogou na primeira divisão. O Ricardo Nascimento. O Martelinho. Sério, foi? Martelinho era um jogador fabuloso. E o Ricardo Nascimento também. Fez às vezes a gente diz que os jogadores não vão mais longe por causa da cabeça que têm, mas eram jogadores fabulosos. O Paulo Vida, eu tinha ali o Tubia, que era um angolano. Eu tinha uma equipa jeitosa ali. E foi uma época ótima, quer dizer, tecnicamente fabulosos os jogadores,
e ficámos em quarto lugar. Sim, era muito competitivo, então, com esses nomes. Belenenses, Vitória, só isso. Já são duas regiões muito fortes. Só uma à parte relativamente ao Martelinho. Nós fomos jogar à Madeira com o Nacional. Acho que não sei se perdemos 2-1. Não sei se ganhamos ou perdemos, mas como na Madeira tinha aquela pista de atletismo e não havia, e quando a bola não havia, só havia apanha-bolas quando era para os outros. Sim. O Martelinho ia buscar a bola, ia correr, voltava e não sei o que, que ele tinha uma capacidade física, era bom, rápido e de um acho que qualquer treinador gostava de ter um Martelinho na equipe. Sim. O Jaime Pacheco pode dizer óbvio, isso também. Sim, se há jogador influente do Boa Vista campeão 2001 é o Martelinho. Martelinho fabuloso. E ainda bem que falo Martelinho e falamos do Boa Vista campeão e do Boa Vista. Como é que eram os Portos Boa Vista no seu tempo de jogador? Eram durinhos. E vocês falavam-se cá fora? Sim. No estádio? Ou havia uma rivalidade mais séria? Talvez. Até fora do estádio? Não havia grande relacionamento, mas eu nunca me relacionei com os jogadores de outras equipas, só se já tivesse jogado com eles. Sim. Mas não havia, mas a rivalidade existe e existirá para sempre. Quer dizer, não, deve ter apanhado avançados frescos, não é? Do Boa Vista. Sim, olha, por acaso a minha lesão é num jogo Porto Boa Vista, na Maia. Íamos inaugurar o estádio, dar o nome do estádio ao Dr. Vieira de Carvalho. E a minha lesão é realmente com um jogador que é o Nelson Bertolazzi. Não foi. Eu não levei uma grande pancada. Sim, é o momento do jogo, não é? É um momento. Claro. Ele põe uma mão no peito, eu faço uma torção no joelho e eu assim, bem, isto não é nada. Mas não é nada e depois rebentou todo. E antes do Nelson Bertolazzi, quem é que apanhou? Os Riquis desse? Não, Riqui não. Riqui é depois. Antes, quem é que era? Os Sonenhas desta vida? Salvador, sim. Salvador, mais... Apanhou o Vítor Batista uma vez pela frente? Jogou comigo, no Benfica. Sim, no Vítor Batista apanhei. E que tal? No Marítimo. A jogar Boa Vista, Marítimo Boa Vista. Mas e que tal o Vítor Batista? O Vítor Batista era de outro mundo. Já falámos do Bebeto e do Madjer. Como é que era essa? Não, o Vítor Batista foi para mim, desde que eu jogo futebol, foi dos melhores jogadores com quem eu joguei de perto. Porquê? Porque uma coisa é treinar e jogar, outra coisa é vê-lo nos jogos. Porque uma coisa, nós vemos nos treinos coisas que se calhar muitas vezes nos jogos não vemos. Não acontece, então. Mas era um jogador fabuloso. Tinha todas as condições de ser o maior ponta de lança de Portugal na altura. E acabou por ser, quer dizer, foi internacional. Em termos de estatura, em termos de físico, era forte, era potente, era resistente. De cabeça, jogava bem de cabeça e com os pés era a mentalidade dele, que se calhar não se adaptava muito, não se coadunava muito com... O que é que ele fazia no Benfica, por exemplo? Tem assim alguma história publicável? Aquela que toda a gente sabe, quer dizer, eu vou referir-me àquela quando há um Benfica Sporting, eu estava na altura, não estava na bancada, mas assisti à procura do brinco. Quer dizer, uma pessoa com um brinco no arralvado daquele tamanho, quer dizer, aquilo é surreal. Ficou o pessoal todo ali, tudo à procura do brinco. Mas tinha coisas. Era uma pessoa faladora, bem disposta? Sim, como é que era? Sim, tinha humores? Era faladora, mas tinha. Uma vez quando é que foi? Foi num jogo. Num jogo, o Mário Wilson não o pôs a jogar e ele deu a camisola e foi-se embora. Isso, e foi embora. Não o pôs a jogar e foi. Portanto, tinha estas. Não, era ele só. Não existia mais ninguém. Mas foi um colega, na altura que nós fizemos uma digressão à Austrália. Sério? O Benfica? Sim. Okay. Naquele meu segundo ano, nós tivemos um mês fora.
Fomos sei lá, percorremos Austrália, Indonésia, sei lá, fomos Espanha, França, Grécia, andámos por... E a Austrália fomos a várias cidades, estivemos quase um mês fora. E foi sempre um jogador com uma boa atitude, nunca voltava a cara à luta. Pronto, eu só posso dizer bem dele em termos desportivos. Depois, claro, todos nós sabemos o que é que lhe aconteceu. Sim. Ele nesse Benfica era bastante protegido pelos capitães, e um deles era o Toni, não é? Toni? Que tinha uma boa influência sobre ele, ou tentava ser haver diálogo com o treinador e a direção. Eu posso dizer que naquele ano a equipa do Benfica era formada já por catedráticos. Era a começar pelos guarda-redes, Bento e Zé Henrique. Tinha o Artur Correia. Espetáculo. O Artur Correia. O Malta da Silva, que eu já não vejo há tanto tempo, era uma joia de um colega. Era o Barros, o Messias, o Baixos Lopes, o António Baixos Lopes, eu e o Ari, que também estávamos na equipa, o Vítor Martins, o Garopa, não é? O Garopa, o Shell, o Toni, o Nené, o Jordão, Vítor Batista, Diamantino. Aquilo é uma equipa. Diamantino loiro. O loiro. O Portimão. Sim. E já agora tocou num ponto interessante, o Jordão. Falámos do Vítor Batista, que era o excêntrico, o Jordão era o polo oposto. Sim, era mais introvertido, mas era brincalhão, principalmente às refeições, sempre, e eu que era dos mais novos na altura, sempre fui bem acolhido, bem tratado, com aquela gente, também sempre me dei bem com eles. O Eduardo há pouco falou do Artur Jorge, do artista, né? de gostar de escrever e da pintura. Sim. O Jordão também enveredou por esse caminho. Já o era? Mais tarde, porque depois ele vai para o Sporting, e depois teve em Setúbal, e depois acho que quando acaba a carreira é que se dedica mais a essa. Okay. Foi uma pena também ter desaparecido. E não havia Humberto Coelho aí? Já? Não havia. Não estava. Estava em França? Estava em França. Okay. Depois é que volta. Okay. Depois eu, entretanto vou embora. E o Benfica... E o Benfica é o seu clube de formação, não é? É juvenis e júniores? Não, só júniores. Eu só joguei júniores. Porque antes não havia juvenis? Antes... Não havia... Eu nasci num local em frente a um campo de futebol, que era o Desportivos Olivais em Moscavide, porque aquilo era mais Moscavide que era Olivais. Portanto, eu só atravessar a rua e estava no campo. E eu via da minha casa, via jogos, não via totalmente, porque tinha algumas coisas à frente, mas foi ali que eu joguei o primeiro ano de futebol, federado. Mas joguei logo nos júniores, não joguei com 15 anos, joguei logo nos júniores, porque já me destacava. Quer dizer, o treinador achou que eu deveria jogar e comecei a jogar defesa direito. Foi grande viagem. Foi a defesa direito que eu comecei a jogar. Depois tive um ano parado porque não tive um problema de saúde. Pronto, de tanto esforçar, tanto desporto, apanhei uma anemia, fiquei anémico e tive que parar durante um ano. E esse ano eu queria jogar a bola, não podia nem fazer esforços, não podia nem sair à noite. Na altura tive um ano a tomar comprimidos e injeções. Quando me senti bem, fui treinar ao Sporting. Mas entretanto os diretores do desportivo eram benfiquistas e acho que tinham falado com alguém do Benfica. Avisaram o Benfica de que o Eduardo tinha ido ao Sporting. Vai às captações ao Benfica. E fui. E quem é que lá estava a treinar? Era o Ângelo Martins. Claro. O Ângelo Martins. Ele chamava-me Olivais. Era o Olivais. E estavam na altura a treinar, era reservas e júniores, ali era o Orico já,
Mas fui para jogar meio campo. Era bom de pés. Era bom de pés, fiquei na equipa e joguei a época toda dos júniores a meio campo. Havia lá bons jogadores daquela equipa. Aqueles que mais sobressaíram depois, mais tarde, fui eu e o Eurico. Porque havia um rapaz que era Gospar, que tinha um pé esquerdo, tinha uma força e uma velocidade. Teve o azar de fraturou a tíbia peróneo, fraturou a tíbia. E depois daí nunca mais. O Cavungi também, ainda só ouviu falar dele. De resto, os outros, ainda recordo os nomes deles e as caras, mas em termos de contactos nunca mais tive. É que é uma pena. Talvez através das redes sociais nós possamos ainda a partir de hoje, a partir desta entrevista, para acordar a malta. Acho bem. Tenho recordações boas sobre eles. Oi, Eduardo, ainda bem. Acabamos assim com essas recordações. Sim. Que é sempre bonito ouvi-lo falar. Obrigado por ter vindo à Rádio Renascença. Obrigado pela entrevista. É um prazer. É sempre um prazer entrevistar um campeão europeu, não é para todos. Obrigado e grande abraço. Já sabe, pode sempre seguir-nos rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas que eu já desconheço. Eduardo Luís. Obrigado. Até sempre.